Queridos, quando Deus nos fez o homem como um ser social, um ser que depende de relacionamentos, um ser que depende de troca, de interação. Por isso Deus sabia que o homem se aglutinaria em locais, o que nós chamaríamos de cidade. Na cidade, os homens teriam oportunidade de viver muita coisa, mas também teriam oportunidade de fazer muita coisa errada. E aí, Deus também definiu que na cidade, Ele colocaria um refúgio. No meio do deserto da cidade, haveria um oásis. Que oásis? A igreja. Um local onde, quando as pessoas estivessem vivendo um deserto, pudessem buscar fontes de águas frescas, fontes de águas cristalinas, para saciar o calor da vida. O problema é que a cidade começa a ser hostil à igreja. A cidade fala coisas que são contrárias à nossa fé. A cidade fala coisas que são contrárias aos nossos princípios. A cidade, muitas vezes, ela prega coisas que visam depreciar a nossa crença em Deus, em Jesus, a nossa crença na família, os nossos valores fundamentais. E quando a cidade começa a ser hostil a nós, o que pode acontecer? Num lugar onde não me sinto tão bem, eu me distancio. E a gente começa então a se distanciar. A gente vai para o trabalho porque tem que trabalhar, a gente vai para a escola porque tem que estudar. A gente vai para a academia porque tem que fazer exercício, a gente vai no curso de inglês porque tem que fazer uma língua lá, a gente só vai para cumprir o que precisa, mas a gente não vai para se relacionar, a gente não vai para transformar, a gente não vai para influenciar. Por quê? Porque a gente não se sente tão confortável, o ambiente não é legal, a gente não gosta da música que faz a nossa criancinha se vulgarizar. Quando as crianças começaram a dançar na boquinha da garrafa, ninguém falou nada. Hoje, elas não estão na boquinha da garrafa. Hoje, a criancinha que dançava na boquinha da garrafa está fazendo coisa errada, está engravidando em baile funk. As coisas vão piorando, porque o mundo jaz no maligno. Mas a igreja é a única chance do mundo ser transformado. Se a gente se isolar, a gente vai fugir da essência da palavra igreja. No grego, igreja é eclesia. Eclesia significa chamado para fora. A essência da igreja não é viver nas quatro paredes, é cada um de nós vir aqui, receber o conteúdo, receber a inspiração, nos declarar servos do Deus vivo e sairmos daqui para fazer diferença. Saímos daqui para causar. Fulano causou, é para causar. É chegar e mudar a história do esporte, mudar a história da engenharia, mudar a história do hospital, mudar a história da escola, mudar a história do teatro, mudar a história. E não pegar um gueto da cidade, uma situação e falar assim, nisso aí a gente não se mete mais, está na mão de Satanás. Jesus disse em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. O que Jesus está dizendo
Eu clamei por Jerusalém, e eu falei: Jerusalém, faz que nem um pintinho, vem para debaixo da asa da galinha aqui, ó, que aqui você está protegido, vem, mas não, vocês não quiseram. Não fui eu que não quis, se vocês não quiserem, o problema é de vocês, mas eu quero abençoar vocês. No Velho Testamento, nós temos uma situação muito interessante. Deus fala com o profeta Jonas para ele pregar em que cidade? Quem lembra? Qual o nome? Nínive. Ele quis ir? Não quis ir. Por que não quis ir? Porque eu também não ia querer ir, nem você. Nínive era a capital dos assírios. O assírio era um povo, pensa num povo ruim. O assírio, quando ele pegava um inimigo, ele empalava, sabe o que é isso? Pega uma vareta de madeira e vai pelo ânus da pessoa, furando o corpo dela todinho, furando os órgãos todos. Olha a crueldade desse povo. O Jonas falou: vou pregar para esse povo nada, quero que eles morram. Aí Deus falou: não é para se isolar não, eles podem odiar vocês, mas vocês têm que amar a cidade. Eles podem querer o mal de vocês, eles podem rir da fé de vocês, mas vocês têm que amar e transformar. Ô pai, não quero ir não, você vai de qualquer jeito, Jonas. Não vai não? Jogou na barriga do peixe. Vomitou ele, nem o peixe quis Jonas, vomitou ele. Aí ele vai lá para Nínive, chega lá, ele prega com raiva. Aí, quem não se converter vai para o quinto dos infernos, e vocês merecem. Gente, estava querendo morrer, não estava? Pregar desse jeito, está querendo morrer, não está? Ele pregou assim, pregou com raiva. Ele pregou com raiva, sabe o que aconteceu? A cidade inteira se converteu. E o Jonas: não converte não, não converte não. Vou converter sim, você tem razão, a gente é ruim demais. E a cidade inteira se converteu. Quando a gente olha lá em Atos, no capítulo 9, versículo 35, fala que Pedro chegou numa cidade e pregou o evangelho, Lida e Sarona, 2 cidades. Todo mundo se converteu. Pastor, todo mundo, você sabe o que quer dizer a palavra toda? A palavra toda significa toda. É difícil explicar isso. Mas toda significa toda, eu adoro toda. Sabe o que eu creio? Eu creio que toda pessoa do Rio de Janeiro pode se converter. Toda pessoa. Pastor, você é um sonhador? Não sou um sonhador. Querido, sabe por que não se converteu a cidade inteira ainda? Porque a gente não quis. Como assim, pastor? Como assim? Uma cidade inteira não converter? Gente, tem uns 400 mil evangélicos no Rio de Janeiro? Os 400 mil? 400 mil. Se cada um ganhar um por ano, no ano seguinte, 800 mil. No outro ano, 1 milhão e 600. No outro ano, 3 milhões e 200. No outro ano, 6 milhões e 400. No outro ano, passou de 12 milhões, ganhou uma cidade. Se cada cristão virar um voto espiritual, a gente muda a cidade. Não vai ter mais tráfego, não vai ter mais milícia, não vai ter mais violência, não vai ter mais nada disso. Não vai ter que ter criança vendo arma, não vai ter mais. Mas o povo de Deus não pode ficar longe. O evangelho, quando vivido de forma intensa e sincera, ele é impressionante. Olha, quando você pega o livro de Atos, você vê que no dia de Pentecostes 3 mil se convertem, não é? Logo depois vira 5 mil. E logo depois, sabe o que diz o texto? Não dá mais para contar. Foi um negócio assim, foi um negócio assustador, foi um tufão de conversão. Gente, pode haver um tufão de conversões nessa cidade, se a gente não se afastar, mas se a gente for o quê? Sensível. Tem que ser sensível. Nós temos que entender que a cidade está sofrida. Pastor, mas eles não gostam do evangelho. Mas eles não gostam nem deles mesmo.
eles fazem um sexo que gera neles dor, eles se drogam, o que gera neles dor, eles se divorciam toda hora, o que gera neles dor, eles gastam dinheiro em coisas erradas que geram neles dor, eles estão sofrendo, a cidade está sofrida, a cidade está dividida, os filhos não ouvem mais os pais. Um dia desse um pai falando para mim: pastor, o que eu orientei, e o meu filho votando em gente assim, assim, assado. Os filhos decidiram não ouvir. A sociedade está segmentada. Olha, você é daqui, você é minoria dali, você... Não existe mais um conceito de humanidade que nos une, independente das questões pessoais. Não se tem mais o respeito. A cidade está sofrida. Tem um monte de gente que está doente emocionalmente, doente fisicamente. A cidade está sofrendo. Nós temos que ver isso e não ver apenas o que as pessoas representam. Quando você vê uma garota, alargado o beiço, alargado a orelha, 200 piercing na cara, uma tatuagem permanente que imita um dragão e tal, você fala assim: ah, olha só, a garota é exótica. Não, não é exótica. Essa pessoa que se desconfigura toda, ela não quer ver a figura que ela é. Ela perdeu sua identidade. Tem alguma coisa nela que ela não quer ver mais, então eu me mudo. Eu quero olhar no espelho e não ver quem eu sou. Deixa eu ver outra imagem, porque a imagem que eu sou me provoca dor. Não estou falando de uma tatuagem, não estou falando de um brinco, não estou falando disso, não. Estou falando de uma pessoa desfigurada, quem está entendendo? Porque tem gente que é desfigurado. Ah, é o jeito. Não, não é o jeito. É uma resposta. É uma resposta. E nós temos que amar essas pessoas que estão respondendo de tantas maneiras. Tem um monte de gente sofrendo sozinho, tem um monte de gente se drogando, tem um monte de gente bebedando, gente rica da Barra da Tijuca que bebe todo dia para fugir da realidade. Gente que não tem coragem de voltar para casa, vai para o clube de uísque para todo dia chegar em casa já, só para tomar aquele banho e dormir, para não ter que pensar na vida miserável que vive, apesar do dinheiro que tem. Gente que sai do trabalho e vai para as termas, para as prostituições, todos os dias, para fingir que a vida é uma brincadeira, porque não consegue mais olhar com seriedade para a vida que tem. A cidade está sofrida, o povo está sofrido, no seu prédio tem gente sofrida, tem gente que te provoca, tem gente que é grosseira, tem gente que no grupo, né, esses grupos de condomínio, só Jesus na causa. Gente, um insulta o outro com a facilidade que eu fico impressionante. Um dia desse, uma mulher falou lá que ela viu a outra lá com um cachorro, fez cocô no lugar que eu não podia lá. Meu irmão, o pau quebrou no grupo lá do condomínio. Gente, as pessoas estão feridas, então quem está ferido fere. A igreja não pode entrar nessa, nós não podemos entrar nessa guerra, nós precisamos ser inteligentes, nós vamos entrar na guerra, mas nós precisamos ter a atitude correta nessa guerra. Nós somos a igreja, nós somos a esperança. E é o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 9. Olha a resposta de Jesus. Mateus 9, 35 e 36. Acompanha aí, vamos botar no telão aí. Mateus 9, 35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus é o maior exemplo de sensibilidade diante de uma cidade dolorida. E se nós queremos imitar Jesus, nós temos que ter sensibilidade,
Mas quem é o cristão que está sensível às dores da cidade? Um cristão sensível às dores da cidade, primeiro, não perde chances de anunciar a mensagem de esperança. Não perde chance de anunciar a mensagem de esperança. Olha o que diz o versículo 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Ele pregava as boas novas, não eram as novas ruins, não eram as novas pessimistas, não eram as novas desesperançosas, não, as boas novas. Evangelho significa boas novas, ou seja, pregava esperança. Sabe que as pessoas estão precisando de esperança, esperança que o filho vai voltar a falar com o pai, esperança que o marido vai voltar a amar a mulher, esperança que o desempregado vai achar um emprego, esperança de que a falta de comida vai cessar e vai haver abundância, esperança de que aquele que está deprimido vai voltar a sorrir, esperança. Quando você está enfermo, numa situação de uma doença, um diagnóstico ruim, o que você quer ouvir? Olha, fulano, te prepara que a minha avó morreu disso. É isso que você quer ouvir? Não. Olha, fulano, estou orando por você. Deus é poderoso. Não tem diagnóstico maior do que o poder do nosso Deus. Lembra quando Ele curou a mulher do fluxo de sangue? Lembra quando Ele ressuscitou um morto? Lembra quando Ele curou um cego de nascença? Ei, Deus é contigo, eu estou orando pela tua vida. A pessoa sai dali e o que acontece com ela? Ela começa a aplicar fé, ela começa a agir pela fé, ela começa a ter uma atitude de crença total em Deus. Por quê? Porque ela foi ativada pela mensagem de esperança. Ela olha o diagnóstico e fala: o diagnóstico é ruim mesmo, nossa vida, estou estragado demais. Mas ela olha do outro lado e fala assim: tem gente orando por mim, essa batalha eu venço aqui, no poder do meu Deus. Sabe o que acontece? Os hormônios dela começam a ser mais positivos. Sabe o que acontece? O fluxo químico dela se torna mais positivo. Sabe o que acontece? Ela começa a conspirar em favor daquilo. Sabe o que acontece? Ela não ora mais falando: Senhor, eu acho que não deu, né? Não, ela começa a orar e falar: Senhor, vai dar. A postura muda. A postura muda por completo, porque ela foi ativada. Eu me lembro de uma vez, aqui na igreja, uma mulher me liga: pastor, queria falar com o senhor. Eu falei: por não. Olha, pastor, o meu filhinho já está uns 3 dias com febre, ele está molezinho, ele está sofrendo muita dor de cabeça, dor de cabeça, uma dor de cabeça, ele está molezinho, ele está começando a dar febre agora, e ele não está bem. E ele falou que se eu ligasse para o senhor, e o senhor orasse por ele, ele ia ser curado. Falei: meu Deus do céu, olha a responsabilidade agora. Mas o Espírito Santo falou comigo, e falou assim: esse garoto é a fé que você precisa. O garoto ativou a minha fé. Eu falei: esse menino está tão determinado, esse menino está com tanta clareza. Falou com a mãe: não, se o pastor orar, eu sou curado na hora. Que eu falei assim: a fé já está com ele para a cura. Eu não posso ser empecilho à fé que ele tem para a cura dele. Ele só precisa de alguém que puxe a alavanca, porque a fé já está lá. É só desobstruir o caminho que essa fé vai se manifestar. E de alguma maneira o menino, o homem de fé aqui é o menino, não sou eu não. O menino me impulsionou a fé. E aí eu fiz uma oração: Senhor, olha a fé desse garoto. Uma fé pura, genuína, total, integral, sem resquícios, sem bloqueios. Uma fé que não existe o se, uma fé que só existe o já é.
Deus bendito, cura esse garoto agora, na autoridade do nome de Jesus, amém. Acabei de orar, o moleque passou. Passou. Uma vez eu estava no hospital lá em Patinga, aí eu fiquei olhando pelo vidro assim, as criancinhas que estavam na incubadora. Aí uma mulher veio correndo atrás de mim e falou: o senhor é o pastor da família daquele menino ali? Acho melhor o senhor orar lá, alguma coisa falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, o senhor deve orar por ele. Falei: você tem certeza? Tem, mas eu não tenho roupa para ir lá. Não, a gente vai botar no senhor. Botou um avental, me botou uma luva, eu fui lá, botei a mão por dentro da incubadora, comecei a orar pelo menino. Orei, saí. Quando eu saí, passa uns 10 minutos, a enfermeira vem correndo atrás de mim: pastor, era de Deus. Como assim? O menino estava ali agonizando, o menino não estava bem não, a gente não estava percebendo. Quando o senhor orou, ele se manifestou, a gente foi lá, ele estava com problema, ele tinha engolido alguma coisa no pulmão, sei lá, alguma coisa assim, e aí aquele menino estava passando mal, e aí a gente viu a situação, fizemos um tratamento, e colocamos o tratamento, e o tratamento levaria não sei quanto tempo para responder, e respondeu imediatamente. E a criança está bem em minutos, pastor. Pastor, Deus ouviu a oração. Esse é o Deus. De quem foi a fé agora? Foi minha? Não, da mulher que teve discernimento espiritual, que percebeu que tinha alguma coisa a ser manifesta no mundo espiritual, e que quando me viu ali olhando para as incubadoras, orando pelas crianças, falou assim: ele é o homem de Deus para esse momento, me trouxe, me colocou com as mãos sobre aquela criança. Ei, nós precisamos entender isso, que nós temos uma mensagem de esperança. Um menino daqui da igreja falou para o coleguinha: vamos lá na igreja. O coleguinha chegou em casa, falou para a mãe que estava em depressão, falou: aqui, meu amiguinho me chamou para ir lá na igreja. Aí a mãe em depressão veio aqui na igreja, chegou aqui e se converteu, largou os remédios todos de tarja preta, largou tudo, foi curada. Por quê? Porque o amiguinho, menino de 5, 6 anos, convidou o coleguinha. Nós temos uma mensagem de esperança. Se a gente se calar, já era, não tem mais para ninguém. Mas se nós estamos sensíveis à dor da cidade, segundo lugar, nós precisamos nos dispor com todas as forças a ser canal do poder do Espírito Santo. Olha o versículo 35: e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E curando todo tipo de doenças e enfermidades. Toda significa o que mesmo, hein? Toda. Reumatismo dá, câncer não. Dor nas pernas dá, problema de coração não. A gente bota limite. Não adianta só ter a mensagem de esperança, tem que fazer valer o poder da esperança. Sabe o que acontece? Quando a gente fala um discurso de fé, mas a gente não age pela fé, as pessoas daqui a pouco começam a desconfiar que a gente não crê no que a gente prega, que a gente não vive o que a gente anuncia. Ele estava pregando a todo lado, pregando o que? A mensagem de esperança, e depois o poder. Aquele menino que falou para mim: ora por mim, pastor, que eu vou ficar curado da minha dor de cabeça agora. Para aquele menino, não há mais dúvida, existe poder na mensagem de esperança. Não é uma mensagem isolada, é um poder que vem com a mensagem. A mensagem de Jesus tem poder. Prova disso, que quando você lê em Mateus capítulo 7, diz que nos últimos dias, muitos dirão para o Senhor: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer para ele: nunca te conheci. Agora me explica, como é que pode uma pessoa expulsar demônio e o Senhor falar que não conhece ela no mundo espiritual como alguém do reino? Como é que pode isso? Gera uma confusão.
que teoricamente só tem poder para expulsar demônio quem está vivendo em Cristo, sim ou não? Mas eu vou te explicar. O poder da palavra da esperança é tão forte que independe da boca que o profere. Quando o diabo escuta alguém que nem tem tanta fé falando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus declara um ponto final nas estratégias e maquinações do inferno. Meus irmãos, nós precisamos ser o poder de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de orar por alguém enfermo, vai que não é curado. O problema é esse, é o vai que. O vai que tu vai para o inferno se tu não mudar essa vai que. Para com isso de vai que. Quando você ora com fé, com determinação. A consolidação daquilo é com Deus. Eu não posso orar dizendo, Senhor, não me deixa passar vergonha não. Sabe por quê? Porque nessa hora, sabe quem está se manifestando? Sua vaidade. Você ora dizendo, e se não der certo, sabe por quê? Porque sua vaidade está manifesta, você não quer passar vergonha. Não é mais o poder de Deus que está em xeque aqui, é a tua vaidade. Eu tenho que orar pela paz que eu sinto no coração. Eu sinto paz para orar por um milagre, então eu oro pelo milagre, e eu oro com determinação, e eu oro com afinco, eu oro com toda a minha fé, e eu não falo em si nada. Senhor, eu te peço, cura agora em nome de Jesus, cura agora em nome de Jesus, faz o milagre agora em nome de Jesus. Seu Deus, quebranta esses corações, faz esse casamento voltar em nome de Jesus. Senhor, liberta da droga agora, liberta da droga, tira esse demônio agora em nome de Jesus. Senhor, limpa esse garoto. Senhor, tira essa menina dessa vida, tira essa menina, tira o prazer dela dessa vida, nessa roupa que ela usa, nesse jeito que ela tem, que ela se sente mal depois, ela faz na hora, ela pensa que ela é a rainha do bloco, depois ela fica triste porque ela se sente um objeto usado pelos homens. Senhor, limpa o coração dela agora, que ela tenha paz. Quando você faz isso, querido, quando você faz isso, o poder de Deus, ele se manifesta. Muitos de nós não temos visto isso. E a gente fala assim, caramba, esse pessoal acredita em duende. Nossa, esse pessoal aí acredita em trevo, acredita em copo d'água atrás da porta. Esse povo acredita em macumbaria. Pois é, e a gente não acredita no Deus vivo. Ele bota fé total numa garrafa de cachaça na encruzilhada, e a gente não bota fé total num Deus presente que toca em nossa vida e se manifesta na nossa caminhada. Meus amados irmãos, tem sensibilidade àquele que não perde chance de anunciar a mensagem de esperança, aquele que luta para ser canal de poder, mas em último lugar, revela sensibilidade diante de uma cidade ferida, dolorida. Aquele que revela compaixão até pelos que o ignoram e o perseguem. Aquele que tem compaixão até pelos que o ignoram e o perseguem. Olha o que diz o verso 36. Diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para a cidade, e sabe o que ele viu? Ovelha sem pastor. Pode vir para o teclado. Ovelha sem pastor. Deixa eu te falar, pensa no meio de um campo assim grande, cheio de leões, de hienas, uma ovelha sozinha. Qual a chance que ela tem de sobreviver? Zero. Uma ovelha sem pastor, numa savana cheia de leões, de hienas, é zero chance dela sobreviver.
ela vai ser totalmente destruída. Ela vai ser morta em segundos. Mas se tem um pastor, ele pega a ovelha, puxa para um lugar, faz algum obstáculo, bota dentro de um lugar gradeado, ele taca a pé da distância num leão que está se aproximando, ele se vira, ele de alguma maneira tenta salvar a ovelha. Jesus olhou e falou: como é que esse povo está? Fala um monte de besteira, estão rindo da igreja, estão rindo dos cristãos, estão acusando a gente de fundamentalista, mas eles são ovelhas sem pastor. A família deles acabando, os filhos dele acabando, a paz deles acabando, e eles tentando se mostrar forte, acusando os outros, quando eles mesmos por dentro estão moídos, acabados, destruídos. Meus amados irmãos, aquele ambiente que Jesus estava amando, não era agradável para Jesus, não. Tinha lugar que Jesus era aplaudido pela multidão? Tinha, mas tinha lugar que ele era perseguido pela multidão. Tinha lugar que ele chegava e todo mundo falava: parabéns, Jesus. Tinha, mas tinha lugar que ele teve que sair às pressas para não morrer apedrejado. Está na Bíblia. Ele amou os que gostavam dele e os que não gostavam. Ele amou os que tinham inteligência e os que não tinham. Ele amou os sensíveis e os insensíveis, porque Ele é Deus. Irmãos, no meio dessa guerra toda, dessas narrativas todas, nessa tentativa toda de enfraquecer e dividir a nação, quem ganha é o diabo. A gente luta pelas nossas convicções, pelos nossos princípios, mas a gente não pode lutar contra pessoas. E hoje, quando acabar o pleito, eu espero que Deus nos favoreça. Mas quando acabar o pleito eleitoral, vida que segue, amando as pessoas e não discutindo com pessoas. Quando se perde, a gente não fica acusando e ofendendo, e quando se ganha, a gente não fica tripudiando de quem perdeu, a gente permanece igreja, uma igreja cheia de compaixão. Jesus tinha compaixão. O que é isso no original grego? É um sentimento forte nas entranhas da alma. Compaixão não é, fiquei triste, nossa, pô, que ruim, né? Não, compaixão é quase uma dor. Uma dor. Jesus olhou e teve compaixão, uma dor. O próprio Paulo dizia a mesma coisa: olha, eu já sofri açoite, prisão, muita coisa, e ainda tem essa dor que eu sinto pelo sofrimento das pessoas, pelo sofrimento da igreja, pelo sofrimento dos irmãos. Esse negócio aqui me dói por dentro. Irmãos, nós temos que ter compaixão, por que ele teve essa compaixão? Por causa da situação espiritual que a igreja, que o povo estava vivendo, uma situação espiritual horrível, calamitosa. O texto diz que Cristo viu as pessoas aflitas e desamparadas. Ele não olhou o grito deles, a raiva deles, a ofensa deles. Ele olhou a vida deles, o interior deles, as dores deles. Ele não olhou as pedras que eles carregavam na mão. Ele olhou as frustrações que fizeram um dia eles pegaram uma pedra para atacar no próprio Cristo. Jesus conhecia a realidade das pessoas. Pastor, ele teve compaixão, sim. Sabe por que ele viu? Presta atenção nisso agora, câmeras em mim. Sabe o que ele viu ali? Ele viu uma menina abusada, dos 6 até os 13 anos, por um amigo da família, por um primo, e que quando foi falar para a mãe falou que era mentira,
E ela se sentiu sozinha, não tinha coragem de falar mais para ninguém, porque era ameaçada. Foi isso que Jesus viu ali. Sabe o que Jesus viu ali? Jesus viu um rapaz desempregado, que ama uma moça, queria casar com ela, constituir família, mas ele sai toda semana para fazer bico, e ele não sabe se vai conseguir ganhar R$100. Sabe o que Jesus viu ali? Jesus viu um chefe de família desempregado, que o filho dele de 8 anos falou: pai, não tem biscoito não? E o pai falou: não. Sabe o que Jesus viu ali? Jesus viu uma mulher abandonada por um marido bêbado, com 3 filhos, que faz faxina de domingo a domingo, para manter os 3 filhos, e um deles é doente. E quem está criando os filhos dela no dia a dia são os traficantes, porque ela não pode chegar em casa para estar com seus filhos, porque ela tem que trabalhar o dia inteiro, de 7 da manhã até as 7 da noite, chega em casa morta de cansada, para botar o pão de cada dia, e ainda paga aluguel. Sabe o que Jesus viu ali? Jesus viu ali um menino de 9 anos, que viu um coleguinha chegando na escola, e o pai falando: te amo, filho. E o moleque de 9 anos parou e pensou: nunca meu pai me falou eu te amo. Quando esse moleque crescer, vai ser um prato cheio na mão dos que querem a divisão da família. Quando esse moleque crescer, vai ser um prato cheio para aqueles que querem uma ditadura no país, porque ele está ferido, e quem está ferido quer ferir. Quem está ferido não acredita na família. Jesus olhou para aquilo, e eu gosto de contar uma história, tem muitos anos que eu não conto aqui na igreja, que marcou a minha vida. Eu era pastor em Ipatinga, Minas Gerais, presta atenção nessa história. Eu estava lá num restaurante, eu comendo, e vendo pelo vidro, um menino que estava sem camisa, com um short velho, descalço, e tinha uma água parada do lado da calçada, e ele chutando aquela água parada. E eu estou olhando ali do restaurante, e de repente eu vejo um carro chegar, e quando o carro chega, desce o pai, num carro bonito, e desce o menino. E o menino desce com um relógio legal, com um tênis bonito da Nike, com uma camisa maneiríssima, uma bermuda linda, e ele desce com o pai dele para almoçar no restaurante. E eu estou ali olhando de frente à cena, e quando o pai desce com aquele menino bem arrumado, o menino que estava chutando a água assim, sem camisa, ele fica olhando e ele fica paralisado. E ele fica olhando assim, ó, imóvel. E eu fiquei pensando o que ele estava pensando. E eu pensei, ele deve estar pensando assim: por que eu estou sem camisa e ele tem uma camisa tão bonita? Eu queria ter uma dessa. Por que eu estou descalço chutando a água e ele tem um tênis tão legal? Bem legal o tênis dele. Por que eu estou com um short sujo e ele está com essa bermuda tão maneira? Pô, maneiríssima a bermuda dele. Por que ele tem um pai para levar ele para um restaurante e perguntar assim: filho, escolhe o que você quiser para comer? E eu não sei nem o que eu vou comer hoje, vai depender do que alguém vai me dar.
Essa é a realidade. Pessoas assim vão ser rebeldes, porque estão muito feridos. Vão levantar bandeiras que não são a bandeira do Brasil. Vão atacar a igreja, porque a igreja não os salvou. Vão ferir quem crê em Deus, porque eles não acreditam mais em Deus, porque Deus não foi suficiente para tirá-los dessa dor, e eles não entendem que não foi Deus, foi a escolha das pessoas, que não escolheram Deus, mas escolheram o mundo. Esse é o mundo que a gente vive. Hoje acaba a eleição, eu espero em Deus, eu creio na vitória do melhor para o Brasil, mas independente do que aconteça, a igreja precisa ter uma mensagem de esperança, a igreja precisa ter um poder manifesto que credencia a mensagem da esperança, e a igreja precisa ter compaixão, ter uma compaixão que faça perceber que até aqueles que nos ignoram ou que nos perseguem, na verdade, precisam do nosso amor. E quero te falar mais uma coisa, tem muita coisa que não aconteceu na tua vida ainda, tem muito milagre que não veio sobre a tua vida, e você fala, pastor, não tive fé. Não, você teve fé, você teve fé. Mas eu tive fé e não aconteceu? Sim. O apóstolo Paulo diz que a fé se manifesta no amor. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, o ambiente para a tua fé se manifestar é o amor. Se a tua fé for firme, tremenda, mas teu coração não tem amor, esse ambiente é desfavorável à execução da tua fé. Deus não pode abençoar quem quer um milagre, mas não quer amar. Deus não pode favorecer quem quer o sobrenatural, mas não quer amar. O amor é a marca do cristão. O milagre de uma cura do corpo não é maior do que a cura de uma alma. O milagre de uma cura de um coração que está com um problema cardíaco qualquer, não é maior do que um coração transformado pelo poder de Deus. A salvação de alguém que está numa UTI não é maior do que a salvação para ter vida eterna. Se nós não conseguimos amar as pessoas, como a gente pode agora querer que Deus ouça as nossas orações e faça os milagres que nós estamos pedindo? Milagre tem a ver com amor. Queridos, termino essa mensagem perguntando a você, e aí? Será que a gente pode mudar essa cidade? Será que a gente pode mudar cada pessoa ao nosso redor? Será que a gente pode todo dia anunciar? Eu nas minhas postagens políticas, na minha rede social, pastor, em vez de falar de política, em vez de estar pregando o evangelho, eu prego o evangelho todo dia há anos. Todo dia eu faço uma postagem, todo dia eu gravo um vídeo, todo dia eu prego num lugar, todo dia há anos, e alguém quer que eu não fale do que eu penso. O diabo não vai calar o que eu penso, porque o que eu penso tem a ver com o amor de Deus na minha vida, de querer o melhor para uma sociedade que teoricamente nem quer o melhor para si, porque não sabe escolher, está confusa, está ferida. Gente ferida não escolhe bem, gente machucada não escolhe bem. Nós temos que amar essa nação, amar as pessoas e ver o milagre. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreve no meu canal agora,
Acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.